Você já se perguntou como seria olhar nos olhos da pessoa que dividiu o amor do seu companheiro de vida? Eu sempre imaginei esse momento como uma explosão, um confronto de gritos e acusações, talvez até alguns objetos quebrados. Nunca pensei que seria em uma sala silenciosa, cheirando a incenso, com o som suave de uma música instrumental ao fundo. Nunca imaginei que, quando finalmente a encontrasse, eu estaria sentada em uma almofada bordô tentando encontrar paz interior. O destino tem um senso de humor peculiar. Depois de quase 80 anos neste mundo, aprendi que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela. As reviravoltas mais significativas acontecem quando menos esperamos, em lugares que nunca imaginaríamos estar. Feche os olhos por um momento. Imagine carregar uma mágoa por anos, uma ferida que se abriu quando você já não tinha a chance de confrontar quem a causou. Agora, imagine que o universo conspira para colocar em seu caminho a única pessoa que pode ajudar a cicatrizar essa ferida. E é justamente quem você julgava ser a culpada por sua dor. O retiro espiritual em Petrópolis deveria ser apenas uma semana longe de casa, uma tentativa de acalmar minha mente inquieta e talvez fazer as pazes com memórias dolorosas. Foi ideia da minha neta, Luísa. Vovó Helena, para se reconectar consigo mesma, você precisa desconectar-se um pouco do mundo, ela disse enquanto me ajudava a instalar aplicativos de meditação no meu celular. Mesmo aos 78 anos, ainda sou aberta a novas experiências. Talvez por isso concordei em passar 7 dias em um lugar remoto, cercada de desconhecidos, seguindo orientações de um instrutor que tinha idade para ser meu filho. Nunca pensei que encontraria paz ao lado dela. Mas o cheiro de sândalo e incenso pairava no ar quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez naquela sala de meditação. Beatriz Monteiro, a mulher dos e-mails guardados, a mulher da foto escondida, a mulher que compartilhou com meu marido momentos que nunca me pertenceram. Minha vida sempre foi estruturada, previsível de certa forma. Nasci em 1947. Cresci em uma família tradicional de Recife. Me formei em economia quando poucas mulheres frequentavam a universidade. Conheci Augusto na faculdade, nos casamos em 1971 e construímos juntos o que eu acreditava ser uma vida perfeita. 3 filhos maravilhosos, Cristina, Ricardo e Paulo, e uma casa sempre cheia de risadas, discussões animadas sobre política e economia, música clássica aos domingos. Augusto construiu uma empresa do zero, viajava frequentemente a trabalho, trazia presentes caros sem motivo aparente. Eu administrava nossa casa com a mesma eficiência com que ele conduzia seus negócios. Éramos admirados pelos amigos, modelo de casal para nossos filhos. 41 anos de casamento, histórias compartilhadas, uma linguagem silenciosa que só nós dois entendíamos. Quando ele faleceu, 5 anos atrás, de um ataque cardíaco súbito durante uma viagem de negócios a São Paulo, senti como se metade de mim tivesse partido com ele. O silêncio na casa era ensurdecedor. As rotinas que construímos juntos perderam o sentido. Eu me vi, aos 73 anos, precisando reinventar minha existência. Foi durante a organização dos pertences dele que encontrei aquela caixa no fundo do armário do escritório. Cartas antigas, e-mails impressos cuidadosamente, uma foto de uma mulher sorrindo em frente a um café parisiense. 12 anos de uma vida paralela documentados naquela caixa. 12 anos de mentiras, de uma relação que começou quando já celebrávamos nossas bodas de pérola. A dor da descoberta foi diferente de qualquer outra que já senti. Não havia como confrontá-lo, como perguntar por quê. Não havia explicações possíveis, pedidos de desculpas, promessas de mudança. Apenas o silêncio e aquela caixa de segredos. Tentei seguir em frente. Dediquei-me aos netos, entrei para um grupo de leitura, passei a frequentar concertos com minhas amigas viúvas. Mas aquela ferida permanecia aberta, pulsando. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, eu me pegava imaginando conversas com ele, criando cenários de confronto que nunca aconteceriam. Você precisa fazer as pazes com o passado, vovó.
dizia Luísa, sempre tão sábia para alguém de apenas 25 anos. Ela cresceu nesta era digital, onde tudo parece ter solução rápida, onde há aplicativos para quase todos os problemas da vida. Para ela, minha angústia era algo que poderia ser resolvido com meditação guiada e exercícios de respiração. Talvez por isso concordei com o retiro. Uma semana longe do conforto da minha rotina, longe das memórias que cada canto da minha casa evocava. Uma chance de, quem sabe, encontrar algum tipo de paz. Era minha primeira manhã lá, sentada sobre aquela almofada bordô quando a vi entrar. Cabelos grisalhos em um Chanel elegante, óculos de armação colorida, um chale de tons terrosos sobre os ombros. Algo nela me pareceu familiar, mesmo antes que minha mente consciente fizesse a conexão. Quando ela se sentou a apenas 2 lugares de distância, senti meu coração acelerar. Reconheci seu rosto imediatamente. Mais velho, sim, marcado pelo tempo assim como o meu, mas inconfundível. Leonardo, o instrutor de meditação, falava com voz serena sobre a importância de estarmos presentes no momento. Deixem o passado onde ele pertence, permitam que o futuro se revele naturalmente. Estejam aqui, agora, com a respiração, com as sensações do corpo, dizia ele, enquanto eu lutava para não olhar para o lado, para não encarar novamente aquele rosto que tantas vezes imaginei. Respirem profundamente. Sintam o ar entrando pelas narinas, preenchendo os pulmões, expandindo o abdômen, continuava ele, alheio ao turbilhão que se formava dentro de mim. Como poderia estar presente no momento quando meu passado acabara de materializar-se ao meu lado? Durante os exercícios de respiração, não consegui me concentrar em nada além da presença dela. Contava os fios de cabelo branco em sua cabeça. Observava como suas mãos, marcadas por manchas semelhantes às minhas, repousavam sobre os joelhos. Era estranho perceber as semelhanças entre nós, como o tempo nos havia moldado de maneiras parecidas. Quando a sessão terminou, saí rapidamente da sala, evitando qualquer possibilidade de contato. No jardim do centro de retiro, sentei-me em um banco de pedra, tentando organizar meus pensamentos. O que ela fazia ali? Seria possível que me conhecesse, que tivesse vindo me procurar? Ou seria realmente uma coincidência, o universo colocando frente a frente 2 mulheres unidas pelo amor ao mesmo homem? Durante o almoço vegetariano servido no refeitório comunitário, mantive distância, sentando-me em uma mesa afastada. Mas meus olhos a seguiam, observando como interagia gentilmente com os funcionários, como oferecia ajuda a uma senhora que parecia ter dificuldade para se servir. Era difícil alimentar o ódio que eu esperava sentir quando ela parecia tão comum. Uma mulher idosa como eu, buscando algo naquele retiro, carregando suas próprias histórias, suas próprias dores. No final da tarde, durante uma caminhada contemplativa pelos jardins, ela se aproximou. Meu corpo inteiro ficou tenso, como se preparando para uma batalha. Esse lugar é encantador, não é? Tão silencioso que podemos até ouvir nossos próprios pensamentos, comentou com um sorriso gentil. Meu coração acelerou. Minha boca secou. Sim, às vezes ouvimos coisas que preferíamos não ouvir, respondi, mantendo o olhar fixo nas montanhas ao longe. Sou Beatriz, ela estendeu a mão. Helena, respondi secamente, apertando sua mão rapidamente. Aquele simples toque me fez estremecer. Eu estava tocando a mão que tocou meu marido em momentos que não pertenciam a mim. O conflito que me consumia era mais complexo do que jamais imaginei. Parte de mim queria confrontá-la, exigir explicações, perguntar como ela pôde se envolver com um homem casado por tantos anos. Outra parte queria fugir, voltar para casa, fingir que nunca a encontrei. E uma terceira parte, aquela que eu não sabia que existia, estava curiosa. Queria saber quem era esta mulher além da amante do meu marido. Queria entender o que Augusto viu nela, o que ela sabia sobre ele que eu talvez não soubesse. Essa curiosidade me assustava mais do que a raiva ou a dor. Significava que, de alguma forma, eu estava disposta a ver Augusto através de outros olhos que não os meus,
a aceitar que havia partes dele que pertenciam a outra pessoa. Significava que eu estava pronta para questionar não apenas a imagem que tinha dele, mas também a que tinha de mim mesma e do nosso casamento. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e rosa, percebi que os próximos dias seriam uma jornada para lugares dentro de mim que nunca imaginei explorar. E, por mais assustador que fosse, uma parte de mim estava pronta para essa jornada. No jantar daquela noite, sentei-me propositalmente em uma mesa onde poderia observá-la sem ser notada. Beatriz interagia suavemente com os outros participantes, sorrindo com gentileza, ouvindo mais do que falando. De vez em quando, seus olhos encontravam os meus, e algo silencioso era comunicado. Ambas sabíamos que havia uma conversa pendente entre nós, palavras não ditas que eventualmente precisariam ser pronunciadas. O conflito era claro. Eu tinha pela frente a oportunidade de confrontar o passado que me assombrava há anos. Mas isso significaria abrir mão da imagem que construí do meu casamento, e talvez de mim mesma. O quarto dia do retiro chegou com uma névoa suave cobrindo as montanhas. Acordei antes do amanhecer, inquieta após uma noite de sonhos confusos, onde Augusto aparecia jovem, como quando nos conhecemos, mas sempre de mãos dadas com Beatriz. Após o café da manhã, Leonardo anunciou que faríamos uma sessão de partilha em círculo. Hoje vamos praticar a escuta compassiva, explicou ele. Cada um terá a oportunidade de compartilhar uma dor que carrega, algo que precisa ser liberado. Os demais apenas escutarão, sem julgamentos, sem conselhos, apenas presentes e receptivos. Sentei-me no círculo, observando os rostos ao redor. Pessoas que, como eu, carregavam suas histórias, suas feridas. Beatriz sentou-se quase do lado oposto, seu xale azul contrastando com a blusa branca que usava. Nossos olhares se cruzaram brevemente e percebi uma tensão em seus ombros, como se ela também previsse o que estava por vir. Leonardo passou uma pequena escultura de pedra em formato de coração, de mão em mão. Quem estiver segurando o coração terá a palavra, explicou. Não há pressa, tomem o tempo que precisarem. As histórias começaram a surgir, uma após a outra. Um homem de meia idade falou sobre o afastamento do filho adolescente. Uma jovem compartilhou sua luta contra a depressão após perder o emprego. Uma senhora mais velha que eu relatou o processo doloroso de vender a casa onde morou por 5 décadas. Quando o coração de pedra chegou às minhas mãos, senti seu peso físico e simbólico. Segurei-o por alguns instantes, sentindo sua textura lisa, antes de começar a falar. Perdi meu marido há 5 anos, mas perdi nossa vida juntos muito antes disso, quando descobri sua infidelidade, após sua morte. Minha voz falhou, mas continuei, como se uma represa interna tivesse se rompido. Augusto e eu fomos casados por 41 anos. Tivemos 3 filhos maravilhosos, construímos uma vida que eu acreditava ser sólida e verdadeira. Quando ele partiu, de forma repentina, a dor foi avassaladora. Mas o pior não foi a partida em si, foi descobrir, entre seus pertences, evidências de um relacionamento paralelo que durou mais de 1 década. Fiz uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Todos ouviam em silêncio respeitoso, mas meus olhos buscaram os de Beatriz. Ela estava pálida, seus olhos arregalados por trás dos óculos coloridos. O pior não foi a traição, continuei. Foi não poder confrontá-lo, não poder perguntar por quê, não ter a chance de decidir se poderia perdoar, se poderíamos reconstruir ou se preferiria seguir outro caminho. Essa escolha me foi tirada. Fiquei apenas com perguntas sem respostas, com uma raiva que não tinha para onde ir, com uma dor que não podia ser curada com um pedido de desculpas. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não as enxuguei. Era a primeira vez que falava abertamente sobre isso, que admitia em voz alta o quanto aquela descoberta havia me devastado. Por anos, alimentei o ódio pela mulher que dividiu o amor do meu marido, sem sequer conhecê-la. Em minha mente, ela era uma vilã, uma destruidora de lares.
Mas agora percebo que ela também foi enganada, de certa forma. Ela também acreditou em promessas que nunca se concretizariam. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Ela sabia que eu estava falando diretamente para ela, que eu a havia reconhecido. Estou cansada de carregar esse fardo, cansada de questionar cada memória, cada momento feliz, perguntando-me se era real ou apenas uma fachada. Quero encontrar um caminho para a paz, mesmo que isso signifique confrontar verdades dolorosas. Passei o coração de pedra adiante, sentindo-me simultaneamente exausta e aliviada. As partilhas continuaram, mas percebi que algo fundamental havia mudado no ambiente. Minha revelação havia tocado muitos dos presentes, que me olhavam com uma mistura de compaixão e reconhecimento. Quem nunca se sentiu traído, abandonado, questionando memórias que acreditava serem verdadeiras? Quando o coração de pedra chegou às mãos de Beatriz, ela o segurou com firmeza, como se buscasse forças naquele objeto. Sua voz, normalmente calma e melodiosa, soava trêmula. Me envolvi com um homem casado por quase 12 anos. Terminei tudo quando percebi que ele nunca deixaria a esposa. Ele morreu pouco depois. Ela fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. Carrego a culpa de ter sido a outra, de ter causado dor a uma mulher que nunca conheci, uma mulher que provavelmente me odeia sem nunca ter ouvido meu lado da história. Vivo com o peso de ter sido cúmplice de uma mentira que durou anos, de ter acreditado em promessas vazias, de ter construído sonhos sobre um alicerce falso. Suas palavras ressoavam dentro de mim como um eco. Era surreal ouvir a história do outro lado, perceber que havia dor nas duas extremidades daquele triângulo. Durante anos, alimentei a crença de que um dia estaríamos juntos oficialmente, que um dia não precisaríamos nos esconder, manter nossa relação nas sombras. Quando finalmente percebi que isso nunca aconteceria, que eu sempre seria a segunda opção, tive a coragem de terminar. Semanas depois, recebi a notícia de que ele havia falecido. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora. Nem pude comparecer ao funeral, prestar minhas últimas homenagens. Tive que viver meu luto em silêncio, escondida, assim como vivi grande parte daquela relação. Não pude compartilhar minhas memórias com ninguém que também o amasse. Fiquei sozinha com minha dor, com minhas memórias, com meu arrependimento. O silêncio na sala era denso, quase palpável. Leonardo, o instrutor, parecia perceber a conexão entre nossas histórias, a tensão palpável entre nós duas. Quando Beatriz passou o coração de pedra adiante, nossos olhares se encontraram novamente, desta vez sem hostilidade, sem acusação, apenas com um reconhecimento mútuo da dor compartilhada. Aquele momento na sala de partilha foi transformador para ambas. As cartas estavam na mesa, as máscaras haviam caído. Éramos apenas duas mulheres idosas, marcadas pelo tempo e por escolhas, nossas e de outros, unidas por um passado que não podíamos mudar, mas que talvez pudéssemos finalmente começar a compreender. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando o teto do meu quarto simples, repassando o momento da partilha vezes sem conta em minha cabeça. As palavras de Beatriz ecoavam, misturando-se às minhas próprias revelações, criando um mosaico de emoções conflitantes que não conseguia organizar. Pela primeira vez em 5 anos, desde a descoberta daquela caixa de segredos, eu estava sendo forçada a enxergar Augusto como um homem de carne e osso, com fraquezas e contradições, não como o marido perfeito que idealizei por décadas, nem como o vilão traidor que construí em minha mente após sua morte. Sentei-me na pequena poltrona junto à janela, observando a lua cheia que iluminava as montanhas com sua luz prateada. Lembrei-me de noites semelhantes com Augusto, observando a mesma lua de nossa varanda em Recife, falando sobre o futuro, sobre nossos sonhos. Aquelas conversas foram reais ou apenas uma encenação? O homem que segurava minha mão naqueles momentos era sincero ou apenas interpretava um papel? Uma confusão de emoções me invadiu. Raiva, tristeza, confusão e, surpreendentemente,
curiosidade. Queria saber mais sobre o Augusto que Beatriz conheceu. Seria ele muito diferente do homem com quem compartilhei minha vida? Que partes de si ele mostrava a ela que escondia de mim? E o que isso dizia sobre nosso casamento, sobre as escolhas que ambos fizemos ao longo de 4 décadas juntos? Abri a pequena janela do quarto, permitindo que o ar fresco da montanha entrasse. Respirei profundamente, lembrando-me das técnicas que Leonardo havia ensinado. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles, dizia ele. Eles são como nuvens passando pelo céu da sua consciência. Mas era difícil não me identificar com aqueles pensamentos quando eles definiam quem eu era, quando tocavam no cerne da minha identidade como esposa, como companheira de uma vida inteira. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos, buscando imagens de Augusto. Parei em uma foto de nosso aniversário de 40 anos de casamento. Ele sorrindo, brindando com uma taça de champanhe, seus olhos fixos nos meus, com uma expressão que sempre interpretei como amor. Agora me perguntava, o que realmente havia por trás daquele olhar? Culpa, arrependimento, um amor dividido? A raiva que senti inicialmente ao ver Beatriz estava se transformando em algo mais complexo. Não era mais uma emoção direcionada a ela, mas algo mais amplo. Talvez raiva da situação em si, da fragilidade das conexões humanas, da capacidade que temos de machucar aqueles que amamos, muitas vezes sem intenção. Na manhã seguinte, me senti fisicamente exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional durante a noite. Durante o café da manhã, percebi que evitava olhar para Beatriz, não por raiva ou ressentimento, mas porque ainda não sabia como processar as novas informações, como reorganizar minha narrativa interna. Durante a meditação matinal, Leonardo falou sobre compaixão. A verdadeira compaixão começa quando conseguimos ver o outro como um ser humano complexo, com suas próprias dores, seus próprios desafios. Quando deixamos de categorizar as pessoas como boas ou más, vítimas ou vilões, e reconhecemos que todos nós somos uma mistura de luz e sombra, tentando fazer o melhor que podemos com as ferramentas que temos. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Será que eu seria capaz de ter compaixão por Beatriz? Por Augusto? Por mim mesma? Seria possível olhar para trás sem raiva, sem amargura, apenas com um desejo genuíno de compreender? Após a sessão de meditação, encontrei Beatriz sentada sozinha no jardim, bem cedo. A névoa da manhã ainda pairava sobre a relva, dando ao ambiente um aspecto quase onírico. Por um momento, pensei em dar meia volta, evitar aquele encontro para o qual não me sentia preparada. Mas algo dentro de mim, talvez coragem, talvez apenas cansaço de carregar aquele fardo por tanto tempo, me impeliu a seguir em frente. Aproximei-me e sentei ao seu lado. Então, você é ela, disse, sem rodeios. Beatriz não fingiu não entender. E você é Helena, respondeu sua voz trêmula. Tentei imaginar seu rosto por anos. Nas poucas fotos que Augusto mostrou, você estava sempre sorrindo, sempre tão elegante. Aquela revelação me pegou de surpresa. Então ele falava de mim? A pergunta soou mais amarga do que eu pretendia. Ele amava você, disse ela, olhando para as próprias mãos. Isso pode parecer absurdo vindo de mim, mas é verdade. Ele dizia que você era o alicerce da família, a rocha, a pessoa mais forte que ele conhecia. Soltei uma risada seca, tão forte que ele precisava de consolo nos seus braços. Não, ela balançou a cabeça. Augusto era um homem inseguro, Helena. Brilhante nos negócios, respeitado por todos, mas profundamente inseguro. Ele não procurava em mim o que não encontrava em você. Ele procurava em mim uma versão menos intimidadora de si mesmo. Aquilo me pegou de surpresa. Augusto, inseguro? O homem que comandava uma empresa com mais de 200 funcionários, que tomava decisões sem pestanejar? O impacto emocional daquela conversa foi profundo e imediato.
Senti como se o chão sob meus pés estivesse se movendo, como se as coordenadas que usei para me localizar no mundo por décadas estivessem sendo recalibradas. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador, como se um peso que carreguei por anos estivesse começando, lentamente, a se dissolver. Nos 2 dias seguintes, Beatriz e eu mantivemos uma distância respeitosa uma da outra. Participávamos das mesmas atividades, sentávamos no mesmo círculo durante as meditações, mas não buscávamos interação direta. Era como se ambas precisássemos de tempo para processar o que havia acontecido, para digerir as novas informações, para reorganizar nossas narrativas internas. Leonardo, sempre sensível às dinâmicas do grupo, parecia perceber a tensão entre nós. Durante uma sessão sobre perdão, seus olhos frequentemente se voltavam em nossa direção, como se quisesse verificar como estávamos absorvendo seus ensinamentos. O perdão não é um presente para o outro, mas uma libertação para si mesmo, ele disse em uma dessas sessões. Quando nos agarramos à mágoa, à raiva, ao ressentimento, somos nós que permanecemos presos, não a pessoa que nos magoou. Suas palavras me acompanharam durante uma caminhada solitária que fiz pela trilha que circundava o centro de Retiro. O outono pintava as árvores com tons de vermelho e dourado, e as folhas secas estalavam sob meus pés. Pensei em quantos outonos Augusto e eu compartilhamos, em quantas vezes caminhamos de mãos dadas por parques semelhantes, observando a natureza se transformar. Pensava também nas revelações de Beatriz. A imagem de Augusto como um homem inseguro era difícil de conciliar com o marido que conheci, sempre confiante, sempre no controle. Mas não seria possível que, como todos nós, ele tivesse diferentes facetas, diferentes máscaras que usava em diferentes contextos? Meu celular vibrou no bolso do casaco. Era Luísa, minha neta, enviando uma mensagem para saber como eu estava. Tudo bem, vovó? Como está sendo o retiro? Sorri ao ler suas palavras, imaginando sua expressão preocupada. Ela sempre foi a mais sensível dos meus netos, a que mais se preocupava com meu bem-estar emocional desde a morte do avô. Parei na trilha, sentando-me em um banco de madeira para responder. Está sendo transformador, digitei, parando por um momento para considerar como explicar a complexidade do que estava vivendo. Estou conhecendo partes de mim mesma que não sabia que existiam. Te conto tudo quando voltar. Amo você. Guardei o celular, refletindo sobre minhas próprias palavras. De fato, estava descobrindo partes de mim mesma que permaneceram adormecidas por anos. Uma capacidade de olhar além da raiva inicial, de buscar compreensão, de questionar verdades que considerava absolutas. Durante o jantar daquela noite, Beatriz sentou-se à minha mesa, um gesto silencioso que indicava disposição para continuar nossa conversa interrompida. Conversamos sobre assuntos triviais, o tempo ameno daquela época do ano, a comida vegetariana que nos surpreendia positivamente, as diferentes técnicas de meditação que estávamos aprendendo. Aos poucos, nossa conversa fluiu para temas mais pessoais. Você tem filhos? Perguntei, subitamente curiosa sobre a vida daquela mulher, além do papel de a outra que lhe atribuí por anos. Uma filha, respondeu ela, e percebi uma hesitação em sua voz. Gabriela. Ela tem 28 anos agora. Algo na maneira como ela disse aquilo, na maneira como seus olhos se desviaram dos meus, me fez parar. Fiz rapidamente os cálculos mentais. Se o relacionamento entre ela e Augusto havia começado há cerca de 17 anos e sua filha tinha 28, ela é filha de Augusto? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Beatriz assentiu, seus olhos finalmente encontrando os meus. Sim, embora ele nunca tenha reconhecido oficialmente a paternidade. Ele ajudava financeiramente, visitava ocasionalmente, mas sempre nas sombras. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Uma filha. Augusto tinha uma filha com outra mulher. Meus filhos tinham uma meia-irmã que não conheciam.
Era uma revelação chocante, que mais uma vez reescrevia tudo o que eu acreditava saber sobre minha própria vida. Ela sabe? Consegui perguntar, minha voz quase um sussurro. Sim. Augusto sempre foi presente à maneira dele. Quando ficou mais velha, expliquei a situação. Ela entende, embora tenha suas próprias complexidades em relação a tudo isso. Uma raiva súbita me invadiu, não direcionada a Beatriz, mas a Augusto. Como ele pôde? Como pôde ter uma filha e nunca mencionar, nunca dar a chance de nossos filhos conhecerem sua meia-irmã? Como pôde dividir-se dessa forma, viver essa dupla vida por tantos anos? Mas junto com a raiva, veio uma curiosidade que não consegui suprimir. Ela se parece com ele? Tem o mesmo sorriso torto e a mesma paixão por números, respondeu Beatriz, e vi um sorriso triste surgir em seus lábios. Mas o temperamento forte é todo meu. Aquela conversa teve consequências imediatas. Naquela noite, novamente não consegui dormir, pensando em Gabriela, essa pessoa que estava conectada a mim por laços que nem sabia que existiam. Pensei em meus próprios filhos, Cristina, Ricardo, Paulo, e como reagiriam a esta descoberta. Teriam o direito de saber? Era minha responsabilidade contar-lhes? Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A raiva que me consumia por tanto tempo estava se transformando em algo diferente. Uma determinação de compreender, de encontrar uma resolução que não passava mais pela culpa ou pelo ressentimento. No café da manhã, busquei Beatriz deliberadamente. Sentamo-nos juntas, recebendo olhares curiosos de outros participantes que haviam presenciado nossas revelações durante a sessão de partilha. Quero saber mais, disse simplesmente. Sobre você, sobre Gabriela, sobre a vida de vocês com ele. Beatriz parecia simultaneamente surpresa e aliviada. Tem certeza? Não, respondi honestamente. Não tenho certeza de nada mais, mas estou cansada de viver com essas lacunas, com essas perguntas sem resposta. Talvez você seja a única pessoa que pode me ajudar a preenchê-las. E assim, começamos a trocar histórias. Ela me contou sobre como conheceu Augusto em uma conferência de negócios em 2006, como resistiu às investidas dele por meses antes de ceder, como se sentia simultaneamente especial e terrível cada vez que ele a procurava. Contei a ela sobre como nos conhecemos na Faculdade de Economia em 1969, sobre o nascimento complicado da Cristina, sobre como Augusto sofreu calado quando perdemos um bebê no 4º mês de gestação entre Paulo e Ricardo. O mais surpreendente nessas trocas era perceber como falávamos de versões diferentes do mesmo homem, como se Augusto fosse, de fato, duas pessoas distintas, mostrando partes diferentes de si para cada uma de nós. A consequência mais imediata do evento transformador, a sessão de partilha e as conversas subsequentes, foi um abalo profundo em minhas certezas. O que antes parecia preto e branco, agora revelava uma infinidade de tons de cinza. A raiva cedia espaço para a curiosidade, o ressentimento para a compreensão. E de uma maneira que jamais imaginei ser possível, comecei a enxergar em Beatriz não uma inimiga, mas uma aliada na busca por respostas que ambas precisávamos. À medida que os dias do retiro avançavam, enfrentei desafios que jamais imaginei. O primeiro e mais difícil foi aceitar que a imagem que tinha de meu casamento, e por extensão, de minha própria vida, precisava ser revisitada, reexaminada sob uma nova luz. Durante uma sessão de meditação guiada, Leonardo pediu que visualizássemos um momento de nossa vida que gostaríamos de revisitar com novos olhos, com mais compaixão. Fechei os olhos e imediatamente me vi na cena de nosso 35º aniversário de casamento. Augusto havia organizado uma festa surpresa, reunindo amigos próximos e familiares. Lembrava-me de seu discurso emocionado, de como segurou minhas mãos ao dizer o quanto me amava, o quanto era grato por nossa vida juntos. Na época, me emocionei com suas palavras.
Agora, tentava reconciliar aquele momento com o conhecimento de que, naquele mesmo período, ele mantinha um relacionamento com Beatriz, talvez até já soubesse da existência de Gabriela. Permita-se sentir o que vier, sem julgamento, dizia Leonardo, sua voz suave guiando a meditação. Observe as emoções como se fossem nuvens passando pelo céu de sua consciência. Mas era difícil não julgar. Difícil não questionar cada memória, cada momento que acreditei ser genuíno. Era como revisar toda uma vida, fotografia por fotografia, tentando decidir quais eram reais e quais eram apenas encenações bem ensaiadas. Helena, você está bem? Perguntou Leonardo após a sessão, notando talvez minha expressão perturbada. Estou processando, respondi honestamente, revisitando memórias, tentando encontrar a verdade nelas. A verdade raramente é absoluta, disse ele gentilmente. Especialmente quando se trata de relacionamentos humanos. Às vezes, precisamos aceitar que múltiplas verdades podem coexistir, mesmo quando parecem contraditórias. Suas palavras me acompanharam durante um almoço silencioso. Múltiplas verdades. Seria possível que Augusto realmente me amasse, mesmo mantendo um relacionamento paralelo por tantos anos? Seria possível que aqueles momentos que considerava especiais, genuínos, realmente fossem, mesmo em meio a tantas mentiras? O segundo desafio veio quando Beatriz mostrou uma foto de Gabriela. Estávamos sentadas em um banco no jardim, aproveitando um raro momento de sol entre dias nublados. Ela tirou o celular do bolso e, após hesitar por um momento, me mostrou a foto de uma jovem sorridente, com cabelos escuros e olhos intensamente azuis. Os olhos de Augusto. Meu Deus! Murmurei, sentindo um aperto no peito. Ela é a imagem dele. Sim, concordou Beatriz suavemente. Sempre que olho para ela, vejo partes dele, às vezes no sorriso, às vezes na maneira como franze a testa quando está concentrada. A existência de Gabriela era um desafio concreto, tangível. Não era apenas uma ideia abstrata de traição, mas uma pessoa real, com DNA compartilhado com meus próprios filhos. Olhar para seu rosto era como olhar para uma prova irrefutável de que Augusto havia criado uma vida paralela à nossa. Ela sabe sobre você? Perguntou Beatriz, hesitante. Sobre mim? A esposa oficial? Respondi, percebendo a amargura em minha voz. Imagino que sim. Ela sabe que existiu um casamento, claro, mas não detalhes, não seu nome como você é. Augusto mantinha esses mundos muito separados. Havia uma profunda ironia naquela situação. Eu, que me considerava o centro da vida de Augusto por mais de 4 décadas, era apenas um nome, uma ideia vaga para sua própria filha. Você acha que seus filhos deveriam saber sobre ela? Perguntou Beatriz, sua voz quase um sussurro. A pergunta me atingiu como um golpe físico. Era um desafio que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Meus filhos, Cristina, tão prática e direta. Ricardo, sempre buscando ver o lado positivo das situações. Paulo, o mais sensível, que sofreu intensamente com a morte do pai. Como reagiriam à descoberta de que tinham uma meia-irmã? Que seu pai, o homem que admiravam, havia levado uma vida dupla por mais de uma década? Não sei, respondi honestamente. Ainda estou tentando processar tudo isso eu mesma. Adicionar mais pessoas a essa equação agora parece avassalador. Beatriz assentiu, compreensiva. Entendo. Só quero que saiba que não estou pressionando por nada. Gabriela tem sua própria vida, sua própria identidade. Ela fez as pazes com a situação, à sua maneira. O terceiro desafio veio quando me dei conta da complexidade dos meus sentimentos em relação a Beatriz. À medida que conversávamos mais, que compartilhávamos histórias, não apenas sobre Augusto, mas sobre nossas próprias vidas, descobri que, surpreendentemente, gostava dela. Havia uma autenticidade em sua maneira de falar, uma disposição para assumir responsabilidade por suas escolhas que eu respeitava. Era desconcertante perceber que, em outras circunstâncias,
poderíamos ter sido amigas. Tínhamos interesses semelhantes: literatura, música clássica, jardinagem. Compartilhávamos perspectivas sobre política, sobre os desafios de envelhecer em uma sociedade que valoriza a juventude acima de tudo. Como reconciliar esses sentimentos positivos com a raiva que alimentei por tanto tempo? Como permitir-me ver Beatriz como uma pessoa completa, complexa, para além do papel de a outra que lhe atribuí? Durante uma caminhada pela trilha que circundava o centro de retiro, Beatriz compartilhou algo que me tocou profundamente. Sabe, Helena, por anos eu invejei você. Não apenas por ter o compromisso oficial de Augusto, mas por ter a vida que eu imaginava para mim. Uma família completa, filhos que cresceram conhecendo o pai, um lugar estabelecido no mundo. Sua honestidade me desarmou. E eu sempre imaginei a outra como alguém jovem, deslumbrante, oferecendo emoções que eu, na monotonia do cotidiano, não podia proporcionar. Beatriz riu, um som surpreendentemente melodioso. Bem, eu era mais jovem, sim. 10 anos não é pouco, mas nunca fui deslumbrante. E quanto à emoção, grande parte vinha justamente da proibição, do segredo. Não era nada extraordinário em si. Aquela conversa foi um momento de virada. Percebi que parte do meu processo de cura envolvia abandonar os estereótipos, as imagens simplificadas que criei para facilitar minha raiva, meu ressentimento. Tanto Beatriz quanto Augusto eram pessoas reais, complexas, cheias de contradições, assim como eu. Esses primeiros desafios, revisar minhas memórias, confrontar a existência de Gabriela, reconciliar meus sentimentos em relação a Beatriz, foram apenas o início de uma jornada de crescimento que jamais imaginei empreender aos 78 anos. Mas, como diz o provérbio, nunca é tarde para começar de novo, para ver o mundo e a si mesmo com novos olhos. Enfrentar esses desafios não foi um processo linear. Houve dias em que sentia que estava avançando, encontrando algum tipo de paz com a situação. E houve dias em que a raiva retornava com força total, como uma onda inesperada me arrastando de volta para o mar de ressentimento. Uma dessas recaídas aconteceu durante uma sessão de yoga suave, adaptada para a nossa faixa etária. Estávamos praticando uma postura chamada abertura do coração, com os braços estendidos para os lados, o peito expandido. Leonardo falava sobre como posições físicas podiam facilitar aberturas emocionais. Permitam que o coração se abra, que velhas mágoas se dissipem, dizia ele, caminhando entre os participantes, ajustando gentilmente posturas quando necessário. De repente, senti uma constrição no peito, uma onda de raiva tão intensa que precisei interromper a prática. Saí apressadamente da sala, ignorando os olhares preocupados, e encontrei um banco solitário no jardim. Lágrimas vieram sem aviso, acompanhadas de soluços que pareciam vir das profundezas do meu ser. Beatriz me encontrou ali, minutos depois. Sentou-se ao meu lado em silêncio, respeitando o meu momento de vulnerabilidade. Me desculpe, disse finalmente, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Eu pensava que estava lidando bem com tudo isso. Não precisa se desculpar, respondeu ela suavemente. Acho que seria estranho se não houvesse momentos como este. Você está processando décadas de informações novas em apenas alguns dias. Às vezes, confessei, ainda quero odiá-la. Seria mais fácil se pudesse simplesmente culpá-la por tudo. Beatriz assentiu, compreensiva. Eu entendo. Às vezes também gostaria de poder colocar toda a culpa em uma pessoa, em uma situação. Seria mais simples. O que mais me incomoda, continuei, finalmente verbalizando algo que vinha ruminando, é perceber que não conhecia verdadeiramente o homem com quem compartilhei minha vida, que havia partes dele que nunca me mostrou, que guardou para outra pessoa. Era uma admissão dolorosa. Por décadas, acreditei que Augusto e eu não tínhamos segredos um para o outro,
que nosso casamento era baseado em honestidade, em comunicação aberta. Descobrir que ele manteve uma parte tão significativa de sua vida escondida de mim abalava os próprios fundamentos de como enxergava nossa relação. Todos nós temos muitas facetas, disse Beatriz pensativamente. Mostramos diferentes partes de nós mesmos em diferentes contextos, para diferentes pessoas. Não acho que o Augusto que você conheceu fosse menos real que o Augusto que eu conheci. Eram apenas diferentes ângulos da mesma pessoa. Suas palavras fizeram sentido intelectualmente, mas emocionalmente ainda era difícil aceitá-las. E essa foi uma das principais falhas nas minhas primeiras tentativas de superação. A dificuldade em reconciliar o entendimento racional da situação com as emoções turbulentas que continuavam a me assaltar em momentos inesperados. Outra falha significativa foi minha tentativa inicial de simplificar a situação, de buscar respostas definitivas para perguntas que talvez não as tivessem. Durante uma das nossas conversas, pressionei Beatriz. Por que ele nunca a escolheu de verdade? Se realmente a amava, por que nunca tomou a decisão de ficar com você, de reconhecer Gabriela oficialmente? Era uma pergunta carregada, que escondia minha própria insegurança. Parte de mim temia ouvir que ele havia planejado me deixar eventualmente, que apenas não teve tempo de concretizar esse plano antes de falecer. Helena, respondeu Beatriz com gentileza, acho que você está buscando uma lógica, uma linearidade que simplesmente não existia. Augusto amava a ambas, de maneiras diferentes. Ele era profundamente leal à família que construiu com você, à vida que compartilhavam, mas também encontrou em mim algo que precisava. Então ele queria ter tudo, disse amargamente. A esposa dedicada, a família perfeita e a amante apaixonada nos bastidores. Não é tão simples assim, respondeu ela, e percebi uma ponta de frustração em sua voz. Todos nós somos contraditórios, Helena. Todos nós desejamos coisas que parecem mutuamente exclusivas. A diferença é que algumas pessoas agem sobre esses desejos contraditórios, enquanto outras os reprimem. Aquela conversa terminou de forma tensa, ambas precisando de espaço para processar emoções difíceis. Foi mais uma falha na minha tentativa de superação, a busca por respostas simples, definitivas, para questões profundamente complexas. Uma terceira falha veio quando tentei forçar um sentimento de perdão que ainda não estava maduro. Durante uma sessão sobre liberação emocional, Leonardo nos guiou em uma visualização onde deveríamos imaginar a pessoa que nos magoou, expressando mentalmente nosso perdão. Tentei visualizar Augusto, tentei formar as palavras de perdão em minha mente. Mas tudo o que consegui sentir foi uma raiva renovada, não apenas pela traição em si, mas por ele ter partido sem nunca ter que enfrentar as consequências de suas escolhas, deixando-me para lidar com as revelações sozinha. Depois, compartilhei essa dificuldade com Leonardo durante uma conversa individual. O perdão não pode ser forçado, disse ele com gentileza. É um processo natural que acontece no seu próprio tempo. Às vezes, precisamos primeiro honrar nossa raiva, nossa dor, antes de podermos seguir adiante. E se eu nunca conseguir perdoar? Perguntei, expressando um temor real. O perdão não é um ponto final, Helena. É uma prática contínua. Haverá dias em que você sentirá que superou e dias em que a mágoa retornará. O importante é não se julgar por onde está no processo. Suas palavras foram um alívio. Talvez a maior falha nas minhas tentativas iniciais de superação tenha sido a pressão que coloquei sobre mim mesma para resolver a situação rapidamente, para encontrar uma resolução definitiva em apenas alguns dias, quando estava lidando com emoções que se acumularam por anos. Comecei a entender que este seria um processo longo, não linear, com avanços e recuos, que havia valor no próprio processo, na jornada de autoconhecimento que ele proporcionava, independentemente de onde eu acabaria. Em uma tarde particularmente clara, Beatriz e eu caminhamos até um mirante próximo ao centro de retiro.
De lá, podíamos ver o vale abaixo, as pequenas casas da cidade de Petrópolis, as montanhas ao longe. Era uma visão que literalmente ampliava nossa perspectiva. Sabe o que mais me assusta? Confessei. A ideia de que talvez eu nunca tenha realmente conhecido Augusto, que passei décadas ao lado de alguém que, em alguns aspectos, era um estranho para mim. Beatriz refletiu por um momento antes de responder. Acho que nunca conhecemos completamente outra pessoa, Helena. Nem mesmo aquelas mais próximas de nós. Todos temos partes que mantemos só para nós mesmos. Pensamentos que nunca verbalizamos, desejos que nunca admitimos. Havia sabedoria em suas palavras, uma aceitação da complexidade humana que eu ainda estava aprendendo a abraçar. E naquele momento, apesar das falhas, dos recuos, da raiva que ainda ocasionalmente me consumia, senti que estava avançando lentamente em minha jornada de crescimento. À medida que o retiro avançava para sua segunda metade, novos desafios surgiram, trazendo consigo aprendizados inesperados. Um deles veio na forma de uma pergunta aparentemente simples de Beatriz. Se pudesse voltar no tempo, gostaria de saber sobre nós desde o início? Ou preferiria nunca ter descoberto? Estávamos sentadas em almofadas coloridas durante um momento de relaxamento após uma sessão de alongamento suave. A pergunta me pegou de surpresa e levei alguns instantes para considerar seriamente. Acho que gostaria de saber, respondi finalmente. Não para confrontá-lo ou para terminar nosso casamento necessariamente, mas para ter a chance de fazer uma escolha informada, para decidir como queria prosseguir com conhecimento completo dos fatos. Era uma realização importante. O que mais me machucava não era apenas a traição em si, mas a perda de agência, de escolha. Augusto havia tomado decisões que afetavam profundamente minha vida sem meu conhecimento ou consentimento. Havia me negado a oportunidade de decidir se queria permanecer em um casamento sob aquelas condições. Entendo, disse Beatriz pensativamente. Acho que é sobre autonomia, não é? Sobre ter todas as informações necessárias para tomar suas próprias decisões sobre sua vida. Exatamente, concordei, surpresa com sua compreensão imediata. E você? Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Ela considerou a pergunta por um longo momento, seus olhos fixos nas montanhas visíveis através da janela. Não sei, respondeu honestamente. Por um lado, se não tivesse me envolvido com Augusto, não teria a Gabriela, e ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Por outro lado, sua voz falhou e percebi que havia lágrimas em seus olhos. Por outro lado, continuou ela, passei anos vivendo nas sombras, construindo minha vida em torno das migalhas de tempo que ele podia me dar. Houve momentos de grande felicidade, sim, mas também muita solidão, muita espera. E no final, quando finalmente encontrei coragem para terminar, para exigir mais para mim mesma, ele partiu deste mundo. Nunca tive um encerramento real. Suas palavras revelaram um novo desafio para mim. Reconhecer que Beatriz também sofreu, que também foi, em certos aspectos, vítima das escolhas de Augusto. Era um exercício de empatia que nunca imaginei praticar em relação a outra mulher. Como você conseguiu? Perguntei. Criar Gabriela sozinha, lidar com tudo isso? Um dia de cada vez, respondeu ela com um sorriso triste. E com muito apoio. Minha irmã foi meu pilar durante os anos mais difíceis. E Gabriela? Ela sempre foi uma criança compreensiva, madura além de sua idade. Talvez por ter crescido em uma situação tão incomum. Outro aprendizado veio quando Beatriz me mostrou mais fotos de Gabriela, incluindo algumas com Augusto. Imagens que ele manteve completamente separadas de nossa vida familiar. Ver meu marido sorrindo, segurando uma menina pequena que era inegavelmente sua filha, usando roupas casuais que eu nunca o havia visto vestir, em lugares que nunca visitamos juntos. Era como espiar uma realidade alternativa, uma vida paralela que ocorria simultaneamente à nossa. Ele era um bom pai para ela? Perguntei, sentindo uma mistura confusa de emoções.
À maneira dele, respondeu Beatriz. Não estava presente diariamente, claro, mas quando vinha, era totalmente dedicado. Lia histórias, ajudava com a lição de casa, levava-a para passear. Era como se, durante aquelas poucas horas, tentasse comprimir toda a paternidade que não podia exercer no dia a dia. Ouvi suas palavras tentando não sentir ressentimento. Afinal, Augusto havia sido um pai presente para nossos filhos, comparecia a jogos de futebol, formaturas, aniversários. Estava lá nos momentos importantes, mas isso tornava sua duplicidade ainda mais desconcertante. Como conseguia equilibrar essas duas famílias, esses dois papéis, aparentemente sem que um afetasse o outro? Um desafio particularmente difícil surgiu quando, durante uma conversa sobre honestidade, Beatriz revelou algo que me abalou profundamente. Houve um momento, por volta de 2012, em que Augusto realmente considerou contar a você sobre nós. Gabriela tinha 15 anos então, estava entrando na adolescência, fazendo perguntas mais difíceis sobre nosso arranjo familiar. Aquela informação me atingiu como um soco no estômago. 2012. Eu tinha 65 anos então. Já estava aposentada da universidade onde lecionava economia. Nossos filhos já eram adultos, com suas próprias famílias. Tecnicamente, talvez fosse o momento menos pior para tal revelação. Ainda assim, a ideia de que Augusto chegou a considerar contar-me sobre sua outra família era simultaneamente chocante e, de alguma forma, reconfortante. Significava que a situação o incomodava, que havia momentos em que desejava viver sem aquela mentira constante. O que o impediu? Perguntei, minha voz trêmula. Medo, respondeu Beatriz simplesmente. Medo de perder tudo, você, seus filhos, o respeito da comunidade. E também acho, medo de me perder. Ele sabia que eu estava cada vez mais insatisfeita com nossa situação, que eventualmente chegaria um ponto em que não aceitaria mais ser a secreta. Sua resposta me fez refletir sobre as prisões que criamos para nós mesmos, sobre como nossas escolhas, uma após a outra, podem nos levar a situações das quais não vemos saída. Augusto, com toda sua confiança aparente, seu sucesso profissional, estava preso em uma teia que ele mesmo teceu, incapaz de encontrar uma saída que não causasse dor a pessoas que amava. Era um aprendizado profundo sobre a complexidade das relações humanas, sobre como mesmo as pessoas que amamos podem nos magoar profundamente, não por maldade, mas por fraqueza, por medo, por incapacidade de enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Durante uma caminhada matinal, compartilhei com Beatriz uma revelação que vinha se formando lentamente em mim. Sabe, estou começando a perceber que parte da minha raiva vem de ter idealizado tanto nosso casamento. Coloquei Augusto em um pedestal por décadas, ignorando sinais que, olhando para trás, eram bastante claros. Que tipo de sinais? Perguntou ela gentilmente. As viagens frequentes, algumas sem necessidade clara. Os presentes caros sem ocasião especial. Compensação por culpa, agora percebo. O celular que ele nunca deixava por perto, sempre guardado com cuidado. Paulo, meu filho mais novo, chegou a questionar algumas vezes o comportamento do pai. Mas eu escolhi não ver. Era um reconhecimento doloroso de minha própria participação inconsciente na manutenção daquela ilusão. Não que a responsabilidade pela traição fosse minha, de forma alguma. Mas havia uma verdade inegável em reconhecer que, em algum nível, escolhi a cegueira confortável em vez do questionamento potencialmente doloroso. Todos nós fazemos isso em diferentes graus, disse Beatriz, compassiva. Vemos o que estamos preparados para ver, o que não ameaça demais nossa visão de mundo, nossa sensação de segurança. Seu comentário trazia sabedoria, uma compreensão da natureza humana que refletia anos de autoexame, de confronto com suas próprias escolhas difíceis. Esses novos desafios e aprendizados estavam gradualmente transformando minha perspectiva, não apenas sobre Augusto e nosso casamento, mas sobre mim mesma, sobre a vida como um todo. Estava aprendendo a abraçar a complexidade,
a abandonar a necessidade de categorizar pessoas e situações em bom ou mal, a aceitar que podemos amar profundamente alguém mesmo reconhecendo suas falhas, suas contradições, suas fraquezas. Era uma forma de sabedoria que, ironicamente, talvez não tivesse alcançado sem a dor da descoberta, sem o encontro inesperado com Beatriz naquele retiro. À medida que o retiro se aproximava do fim, percebi que uma decisão importante pairava no ar, não verbalizada, mas presente em cada conversa que Beatriz e eu tínhamos. O que aconteceria quando voltássemos para nossas vidas normais? Seria este encontro transformador apenas um interlúdio, uma anomalia que deixaríamos para trás ao retornar à realidade? A tensão começou a construir-se durante uma atividade em grupo, onde Leonardo pediu que cada um compartilhasse uma intenção para os dias seguintes ao retiro, uma mudança concreta que pretendíamos implementar em nossas vidas. Lembrem-se, disse ele, transformação sem ação é apenas uma ideia passageira. Para que o trabalho que fizemos aqui tenha significado duradouro, precisamos levá-lo para o mundo, incorporá-lo em nossas rotinas, em nossas relações. Quando chegou minha vez, hesitei. A mudança mais significativa que poderia imaginar envolvia Beatriz, Gabriela, meus próprios filhos, uma reestruturação de relacionamentos que parecia simultaneamente necessária e assustadora. Quero viver com mais autenticidade, disse finalmente. Quero parar de proteger uma imagem idealizada do passado e permitir-me explorar a realidade com todas as suas complicações. Beatriz, sentada do outro lado do círculo, assentiu quase imperceptivelmente, seus olhos encontrando os meus em um momento de conexão silenciosa. Quando foi sua vez, ela expressou algo que ressoou profundamente comigo. Quero deixar de me definir em relação aos outros, como a outra, como alguém à margem. Quero ocupar plenamente meu próprio espaço, minha própria narrativa. Após a sessão, encontramo-nos no jardim, naquele que se tornara nosso local habitual de conversas mais profundas. O ar estava especialmente fresco naquela tarde, carregando o perfume das flores silvestres que cresciam ao redor do centro de retiro. O que sua intenção significa na prática? Perguntei, abordando diretamente a questão que pairava entre nós. Beatriz respirou fundo antes de responder. Significa que, quando voltar para São Paulo, quero continuar este processo de cura, de reconciliação. Não quero que seja apenas algo que aconteceu durante um retiro, isolado da vida real. E isso inclui Gabriela? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Se você estiver pronta para isso, respondeu ela cuidadosamente. Não quero pressionar. Já é extraordinário o que conseguimos construir nesses poucos dias. Nunca imaginei que estaríamos aqui conversando como, bem, não exatamente amigas, mas companheiras de jornada, sugeri, e ela sorriu. Exatamente. Unidas por um passado compartilhado, buscando um caminho de cura. A tensão aumentou quando troquei mensagens com minha neta, Luísa, naquela noite. Ela perguntava como estava sendo o retiro, se eu estava encontrando a paz que buscava. Sentada na cama do meu quarto simples, olhei longamente para a tela do celular, considerando como responder. Estou vivendo algo inesperado e transformador, digitei finalmente. Conheci alguém que está me ajudando a ver o passado sob uma nova luz. Alguém especial? Respondeu ela quase imediatamente, e quase pude ver seu sorriso esperançoso. Luísa sempre insistia que eu deveria estar aberta a novas relações, que 78 anos não era tarde demais para encontrar companhia. Não da forma que você está pensando, respondi, sorrindo para mim mesma. Mas alguém importante. Te contarei tudo quando voltar. Colocar em palavras, mesmo que vagamente, a ideia de compartilhar esta experiência com minha família aumentou a tensão que sentia. Como explicaria a eles? Como meus filhos reagiriam à descoberta de que tinham uma meia-irmã? Que seu pai, o homem que idolatravam, havia mantido uma vida dupla por anos? Na manhã seguinte, durante o café, Beatriz parecia igualmente preocupada. No que está pensando?
Perguntei, observando sua expressão distante enquanto mexia o chá sem realmente bebê-lo. Em Gabriela, respondeu honestamente. Ela sabe que estou neste retiro, claro, mas não que você está aqui, que nos encontramos. Você vai contar a ela? Sim, disse Beatriz com firmeza. Sempre fomos honestas uma com a outra, o máximo possível dentro das circunstâncias. E, além disso, tenho pensado muito no que você disse sobre autonomia, sobre o direito de ter todas as informações para tomar suas próprias decisões. Percebi que esta era mais uma camada de complexidade. Não éramos apenas Beatriz e eu navegando neste território emocional complicado, mas também nossos filhos, que teriam suas próprias reações, suas próprias perguntas e emoções para processar. A tensão atingiu um ponto crítico durante nossa penúltima noite no retiro. Leonardo havia organizado uma cerimônia de encerramento para a manhã seguinte, mas convidou todos para uma fogueira na noite anterior, um espaço para reflexão, para a transição entre a experiência protegida do retiro e o retorno à vida cotidiana. Sentamos em círculo ao redor do fogo, observando as chamas dançarem na escuridão. O calor em nossos rostos contrastava com o ar frio da noite nas montanhas. O fogo tem um poder transformador, disse Leonardo, sua voz calma se misturando ao crepitar das chamas. Ele consome o velho, cria espaço para o novo. Nesta noite, convido cada um a refletir sobre o que deseja deixar para trás e o que deseja levar consigo ao deixar este lugar. Olhei para Beatriz através das chamas, seu rosto iluminado pelo brilho alaranjado do fogo. Havia uma questão fundamental entre nós que ainda não havíamos abordado diretamente. O que aconteceria quando o retiro terminasse? Manteríamos contato? Permitiríamos que nossas vidas, tão inesperadamente entrelaçadas naquela semana, voltassem a se separar? Após a cerimônia, quando os outros participantes retornaram aos seus quartos, Beatriz e eu permanecemos junto ao fogo, que agora se reduzia a brasas incandescentes. Helena, disse ela finalmente, rompendo o silêncio confortável que se estabelecera entre nós. Há algo que preciso perguntar, e entenderei qualquer que seja a sua resposta. Assenti, sentindo a tensão daquele momento, sabendo instintivamente o que viria a seguir. Quando sairmos daqui amanhã, você gostaria de conhecer Gabriela? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Não era apenas sobre conhecer a filha de Augusto, mas sobre dar um passo concreto em direção a uma nova realidade, uma onde o passado escondido seria trazido à luz, onde novas conexões seriam forjadas, onde a verdade, com toda a sua complexidade e potencial para a dor, seria finalmente abraçada. Em meu coração, sabia que minha resposta a esta pergunta determinaria não apenas os próximos dias, mas potencialmente o restante de minha vida. Era um momento de escolha, de possível transformação profunda. E enquanto as últimas brasas da fogueira brilhavam no escuro, senti o peso daquela decisão, a tensão entre o conforto do familiar, mesmo que baseado em ilusão, e o desconhecido território da verdade, com todos seus riscos e possibilidades. Na manhã do último dia do retiro, acordei antes do amanhecer. Havia dormido pouco, a pergunta de Beatriz ecoando em minha mente durante toda a noite. Você gostaria de conhecer Gabriela? A decisão que eu tomasse não afetaria apenas a mim, mas várias pessoas, meus filhos, Gabriela, Beatriz e até mesmo a memória de Augusto. Era como estar diante de uma porta que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada novamente. O conhecimento, uma vez adquirido, não pode ser desfeito. Saí para o jardim, envolta em um xale grosso para me proteger do ar frio da manhã. O céu começava a clarear no horizonte, misturando tons de azul escuro, roxo e laranja em uma pintura natural impressionante. Sentei-me em um banco de pedra, observando o nascer do sol como se buscasse nele algum tipo de orientação. A cerimônia final de encerramento começaria em poucas horas. Leonardo havia preparado uma atividade especial de despedida, seguida de um almoço comunitário. Depois,
cada um seguiria seu caminho, retornando para suas vidas, carregando consigo o que quer que houvesse descoberto durante aquela semana. Pensei que encontraria você aqui, disse uma voz familiar. Beatriz se aproximou, também envolta em um xale, segurando 2 canecas fumegantes. Trouxe chá. Aceitei a caneca com um sorriso de gratidão, sentindo o calor reconfortante em minhas mãos. Beatriz sentou-se ao meu lado em silêncio, ambas observando o nascer do sol, compartilhando aquele momento sem necessidade de palavras. Pensei muito sobre sua pergunta, disse finalmente, quebrando o silêncio. Sobre conhecer Gabriela. Beatriz voltou-se para mim, seu rosto uma mistura de expectativa e apreensão. Não respondeu, dando-me espaço para continuar. É uma decisão enorme, continuei. Não afeta apenas a nós duas, mas a Gabriela, aos meus filhos. Eu sei, respondeu ela suavemente. Não espero uma resposta imediata. Só quis abrir a possibilidade. Tomei um gole do chá, sentindo o sabor suave de camomila com um toque de mel. Era exatamente como eu gostava, e me perguntei se era coincidência ou se Beatriz havia notado minha preferência durante nossa semana juntas. O que Gabriela sabe sobre a situação? Perguntei. Ela cresceu sabendo que seu pai era casado, respondeu Beatriz com honestidade. Conforme ficou mais velha, expliquei mais detalhes, adequados à sua idade e compreensão. Ela sabe que Augusto tinha outra família, conhece os nomes dos seus filhos, sabe que nunca houve um reconhecimento oficial da paternidade. E como ela se sente em relação a isso? Beatriz suspirou, seus olhos distantes, como se revivendo conversas passadas. É complicado, houve raiva, tristeza, confusão, momentos de ressentimento em não poder ter uma relação normal com o pai. Mas também houve compreensão, aceitação. Gabriela sempre foi madura para a sua idade. Pensei em meus próprios filhos, em como reagiriam. Cristina, sempre prática e direta, provavelmente processaria a informação racionalmente, mas sentiria profundamente a traição à minha confiança. Ricardo, eternamente otimista, talvez buscasse o lado positivo, uma nova irmã, uma expansão da família. E Paulo, o mais sensível, poderia ter a maior dificuldade em reconciliar a imagem que tinha do pai com esta nova realidade. Tenho medo, confessei, surpreendendo a mim mesma com a vulnerabilidade. Medo de como meus filhos reagirão, medo de que isso manche a memória que tem do pai, medo de abrir uma caixa de Pandora que não poderei fechar. Beatriz tocou suavemente minha mão, um gesto de compreensão. Todos esses medos são válidos, Helena. Não há garantias de como as pessoas reagirão. Só posso dizer que, da minha experiência, viver com segredos também tem seu custo. Carregar sozinha o peso de verdades não ditas também é doloroso. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Nos últimos 5 anos, desde a descoberta da caixa com as cartas e fotos, eu havia carregado esse conhecimento sozinha, sem compartilhá-lo com ninguém, nem mesmo com meus filhos. Era um fardo que pesava mais do que eu havia percebido. Talvez, sugeri hesitante, possamos ir com calma. Primeiro eu. Conheceria Gabriela. Apenas nós 3. Depois, dependendo de como for, pensaríamos nos próximos passos. O rosto de Beatriz se iluminou com um sorriso genuíno. Isso seria perfeito. Sem pressão, sem expectativas, apenas um encontro. Assenti, sentindo uma mistura de nervosismo e alívio. Uma decisão havia sido tomada, um primeiro passo em direção ao desconhecido. Quando nos levantamos para retornar ao centro e participar da cerimônia final, Beatriz tocou meu braço gentilmente. Obrigada, Helena. Sei que isso não é fácil para você. Não é fácil para nenhuma de nós, respondi. Mas talvez seja necessário, para todas nós. Durante a cerimônia final, Leonardo pediu que cada participante compartilhasse uma palavra que representasse o que estava levando consigo do retiro. Quando chegou minha vez, a palavra surgiu naturalmente. Coragem.
Leonardo sorriu, seus olhos gentis encontrando os meus. Uma escolha poderosa. Muitas vezes, a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Trocamos contatos antes de partirmos, Beatriz e eu. Combinamos um encontro para a semana seguinte, quando eu estaria de volta a Recife e teria alguns dias para me reorganizar. Ela viria com Gabriela para um café em um local neutro, um primeiro passo cuidadoso em direção a algo que nenhuma de nós podia prever. Enquanto esperava o táxi que me levaria à estação de ônibus, sentia uma tensão crescente, uma mistura de ansiedade e expectativa. Estava prestes a abrir um novo capítulo em minha vida, aos 78 anos, quando muitos diriam que todas as histórias importantes já deveriam estar concluídas. Uma semana após o retiro, sentei-me em uma mesa discreta no jardim de uma charmosa cafeteria em Recife. Havia escolhido o local cuidadosamente, um ambiente tranquilo, mas público o suficiente para nos dar um senso de neutralidade. Cheguei propositalmente com 30 minutos de antecedência, precisando desse tempo para acalmar meus nervos, para me preparar emocionalmente para o encontro que estava por vir. A garçonete já havia passado 2 vezes para perguntar se eu gostaria de pedir algo. Na segunda vez, pedi apenas um copo de água, explicando que esperava companhia antes de fazer o pedido completo. Meu estômago estava demasiado agitado para considerar comida. Olhei pela 3ª vez para meu relógio de pulso, presente de Augusto em nosso 35º aniversário de casamento. Ainda faltavam 10 minutos para o horário combinado. Ajeitei nervosamente o guardanapo sobre a mesa, verifiquei mais uma vez se meu celular estava com a bateria carregada, caso precisasse contatar algum dos meus filhos. Não havia contado a eles sobre este encontro. Ainda não estava pronta para essa conversa, para as perguntas inevitáveis que viriam. Primeiro, precisava conhecer Gabriela, formar minha própria impressão, decidir como, e se, prosseguiria com esta nova realidade. Foi quando as vi chegando. Beatriz vinha à frente, facilmente reconhecível com seu Chanel grisalho e os óculos de armação colorida. Logo atrás dela, uma jovem alta, de cabelos escuros presos em um coque despretensioso e olhos intensamente azuis. Os olhos de Augusto. Meu coração pareceu parar por um instante, para então disparar em um ritmo acelerado. Levantei-me, minhas pernas trêmulas, uma sensação estranha de irrealidade me envolvendo. Beatriz me avistou, acenou discretamente e se aproximou da mesa. A jovem seguindo-a com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Helena, disse Beatriz com um sorriso caloroso. Esta é Gabriela. A jovem estendeu a mão, um gesto formal que contrastava com a intensidade do momento. É um prazer conhecê-la, senhora Helena. Apertei sua mão, notando o quão forte era seu aperto, o quão direta era a maneira como mantinha contato visual. O prazer é meu, Gabriela. Quando nos sentamos, tive a oportunidade de observá-la mais atentamente. Havia muito de Augusto nela, não apenas os olhos, mas também a maneira como inclinava levemente a cabeça ao escutar, o formato do queixo, a curva do sorriso. No entanto, sua postura, a maneira direta e firme de falar, certamente vinha de Beatriz. A garçonete apareceu, quebrando momentaneamente a tensão. Pedimos cafés e uma seleção de pães e bolos, mais por convenção do que por apetite real. Então, começou Gabriela quando a garçonete se afastou. Minha mãe me contou sobre o encontro de vocês no retiro. Confesso que foi inesperado. Apreciei sua franqueza, a maneira direta de abordar a situação sem rodeios. Para mim também, respondi honestamente. Jamais imaginei que estaria sentada aqui, com vocês duas. Como se sente? Perguntou ela, seus olhos, os olhos de Augusto, fixos nos meus, buscando verdade. A pergunta me pegou desprevenida com sua simplicidade e profundidade. Como eu me sentia? Era uma mistura tão complexa de emoções que mal conseguia identificá-las, quanto mais nomeá-las. Honestamente, não sei, respondi. Parte de mim ainda está processando tudo isso. Conhecer sua mãe,
ouvir outra perspectiva sobre Augusto. E agora, conhecer você. Gabriela assentiu, compreensiva. Também estou processando. Cresci sabendo que meu pai tinha outra família, mas você sempre foi mais um conceito abstrato do que uma pessoa real para mim. Houve uma pausa enquanto a garçonete servia nossos cafés. Observei como Gabriela adicionava exatamente 2 colheres de açúcar à xícara, exatamente como Augusto fazia. Você tem perguntas para mim? Ofereci, percebendo que ela provavelmente cresceu com suas próprias lacunas, suas próprias dúvidas. Ela considerou por um momento, mexendo o café pensativamente. Muitas, na verdade. Mas principalmente, como era ele? Como pai, como marido. Cresci vendo apenas fragmentos dele, visitas esporádicas, momentos especiais cuidadosamente orquestrados. Nunca o cotidiano, o homem real no dia a dia. A pergunta tocou algo profundo em mim. Era uma oportunidade não apenas de compartilhar, mas de revisitar minhas próprias memórias, de reavaliar o homem que conheci, ou pensei conhecer, por mais de 4 décadas. Ele era complexo, comecei, escolhendo as palavras cuidadosamente. Extremamente dedicado no trabalho, metódico, organizado. Como pai, era afetuoso, mas também exigente. Tinha grandes expectativas para seus filhos, seus outros filhos. Corrigi rapidamente, percebendo a inadequação da linguagem para nossa situação em comum. Mas havia também uma inquietação nele, continuei. Uma busca constante por algo que nunca consegui definir completamente. Por muito tempo, achei que era apenas ambição profissional. Agora, percebo que talvez fosse algo mais profundo. Gabriela ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Ele falava de você e dos meus meios-irmãos, disse ela, testando o termo, como se não estivesse certa de sua adequação. O que ele dizia? Perguntei, genuinamente curiosa. Que você era a mulher mais forte que ele conhecia, que tinha admiração pelo seu intelecto, pela sua independência. Sobre meus irmãos, falava com orgulho de suas conquistas. Guardava recortes de jornal quando Ricardo aparecia na mídia por seus projetos arquitetônicos, fotografias das apresentações de ballet de Cristina quando ela era jovem. E tinha uma gravação de Paulo tocando piano em um recital. Ouvia às vezes quando achava que eu não estava prestando atenção. Suas palavras me atingiram como ondas sucessivas, cada uma trazendo uma revelação que simultaneamente confirmava o homem que conheci e revelava outro que nunca vi. A ideia de Augusto guardando silenciosamente relíquias de nossa família, compartilhando-as com sua outra filha, era desconcertante e, de alguma forma, tocante. E você? Perguntei a Gabriela. Como era sua relação com ele? Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Complicada. Quando eu era criança, ele era quase mágico. Aparecia trazendo presentes, histórias, atenção total durante aquelas poucas horas. Era fácil adorá-lo. Na adolescência, comecei a questionar mais, a entender melhor a situação. Houve raiva, períodos de distanciamento, mas, eventualmente... Ela fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. Eventualmente, encontramos um equilíbrio. Não era perfeito, mas era nosso. Nos últimos anos, antes de ele falecer, tínhamos conversas profundas sobre literatura, política, economia. Tinha herdado dele o interesse por números, por análises. Acho que ele apreciava poder compartilhar essa parte dele comigo. À medida que nossa conversa avançava, senti algo mudando dentro de mim. Gabriela deixava de ser um conceito abstrato, a filha da outra, para se tornar uma pessoa real, complexa, com sua própria história, sua própria perspectiva sobre o homem que conectava nossas vidas. Em determinado momento, ela tirou do bolso um pequeno objeto e o colocou sobre a mesa entre nós. Era uma caneta tinteiro antiga, elegante, com iniciais gravadas. A.S. Augusto Santos. Ele me deu isso quando me formei na faculdade de economia, explicou ela.
Disse que era uma tradição de família, que seu pai havia lhe dado uma semelhante e que você e ele tinham dado uma para cada um de seus filhos quando se formaram. Olhei para a caneta, sentindo um nó na garganta. Era verdade. Augusto valorizava aquele ritual. Havia escolhido pessoalmente cada caneta, considerando a personalidade de cada filho. Posso perguntar por que quis me conhecer? Indagou Gabriela diretamente, seus olhos, aqueles olhos tão familiares, buscando os meus. A pergunta me fez parar, buscar em mim mesma a resposta mais honesta possível. Porque você é uma parte dele, respondi finalmente. Uma parte que ele valorizava, amava, mesmo que tenha mantido separada do resto de sua vida. E porque, depois de todos esses anos vivendo com meias-verdades, com lacunas, sinto que é hora de enxergar o quadro completo, por mais doloroso ou complicado que seja. Algo mudou no olhar de Gabriela. Uma abertura, um reconhecimento. Há uma foto, disse ela, abrindo a bolsa, que sempre quis mostrar aos meus irmãos, a você também. Retirou um envelope e dele uma fotografia ligeiramente amarelada pelo tempo. Mostrava Augusto segurando uma Gabriela pequena, talvez com 5 ou 6 anos, ambos sorrindo para a câmera em frente a um carrossel. O sorriso dele era radiante, genuíno, seus olhos brilhando com um amor inegável. Ao olhar aquela foto, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não foi raiva ou ciúme que senti, mas um profundo pesar por todas as divisões, as separações, as vidas paralelas que nunca se encontraram. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que pudesse contê-las. Sinto muito, disse, buscando um lenço na bolsa. Não sinta, respondeu Gabriela, estendendo o próprio lenço para mim. E então, em um gesto que me surpreendeu completamente, cobriu minha mão com a dela. Ele amava todos nós, à sua maneira imperfeita. Talvez seja a hora de derrubarmos as paredes que ele construiu entre nós. Aquele momento, aquele toque, aquelas palavras. Foi o clímax de uma jornada que começou com a descoberta da caixa de segredos 5 anos atrás. Ali, sentada entre Beatriz e Gabriela, senti que algo fundamental estava mudando, que uma nova possibilidade estava nascendo das cinzas de antigas mágoas e segredos. Os dias seguintes àquele encontro no café foram intensos, repletos de reflexões profundas e decisões difíceis. A imagem de Gabriela, seus gestos tão familiares, o som de sua voz, tudo permanecia vividamente em minha mente. Na manhã após nosso encontro, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era hora de contar aos meus filhos. Não poderia continuar carregando aquele conhecimento sozinha, especialmente agora que havia conhecido Gabriela. A verdade, por mais dolorosa que fosse, merecia ser compartilhada. Pedi a Cristina, Ricardo e Paulo que viessem jantar em minha casa no final de semana. Não era incomum nos reunirmos, mas algo em meu tom deve ter comunicado a importância do encontro, pois todos reorganizaram suas agendas sem questionamentos. Nos dias que antecederam o jantar, preparei-me emocionalmente para a conversa que viria. Selecionei algumas fotos antigas de família, incluindo várias com Augusto. Separei também a caixa que havia encontrado após sua morte, contendo as evidências de sua vida paralela. Quando chegou o sábado, senti-me simultaneamente exausta e energizada. Preparei a refeição favorita da família, feijoada completa que Augusto tanto apreciava. Era quase um tributo silencioso a ele, uma forma de trazê-lo para aquela conversa difícil. Meus filhos chegaram quase ao mesmo tempo. Cristina, sempre pontual, com seu marido Roberto, Ricardo com a esposa Ana e os 2 filhos adolescentes, que logo se acomodaram na sala de TV, e Paulo, vindo direto do aeroporto após uma viagem de negócios a São Paulo. Durante o jantar, mantivemos a conversa leve, falando sobre trabalho, os adolescentes, projetos futuros. Mas todos pareciam sentir que havia algo mais por vir, um assunto importante que pairava no ar. Quando a sobremesa foi servida, pudim de leite, outra preferência de Augusto,
Finalmente reuni a coragem necessária. Meus queridos, comecei, sentindo meu coração acelerar. Há algo importante que preciso compartilhar com vocês. Algo que descobri há alguns anos, mas só agora me sinto pronta para falar. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos os olhares voltados para mim. Após a morte de seu pai, continuei, escolhendo cuidadosamente as palavras, encontrei alguns documentos, cartas, e-mails impressos, fotografias, evidências de um relacionamento que ele manteve por muitos anos, paralelamente ao nosso casamento. Vi a surpresa, a confusão e, em seguida, o início da compreensão surgindo em seus rostos. Cristina foi a primeira a falar, sempre direta. Um caso? Papai tinha um caso? Assenti. Com uma mulher chamada Beatriz. O relacionamento durou cerca de 12 anos. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que lembrava tanto Augusto que senti um aperto no coração. Por que está nos contando isso agora, mãe? Depois de tanto tempo? Porque recentemente, por uma coincidência extraordinária, conheci Beatriz, respondi. Estávamos no mesmo retiro espiritual em Petrópolis, e através desse encontro, descobri que, desse relacionamento, nasceu uma filha. Vocês têm uma meia-irmã. O choque foi visível. Paulo, sempre o mais sensível, empalideceu visivelmente. Uma irmã? Temos uma irmã que nunca conhecemos? Seu nome é Gabriela, disse, sentindo um estranho alívio em finalmente compartilhar esse conhecimento. Ela tem 28 anos agora. É economista como seu pai. E eu a conheci ontem. A sala explodiu em perguntas sobrepostas, exclamações de surpresa, expressões de indignação. Cristina queria saber todos os detalhes do relacionamento extraconjugal. Ricardo perguntava como eu estava lidando com tudo isso. Paulo permanecia em silêncio, lágrimas brilhando em seus olhos. Por que nunca nos contou antes, mãe? Perguntou Cristina, sua voz uma mistura de mágoa e preocupação. Honestamente, não sabia como, respondi. A descoberta me devastou inicialmente. Questionei tudo sobre nosso casamento, sobre a vida que construímos juntos. Precisei de tempo para processar, para entender. E depois, temia como vocês reagiriam se isso mancharia a imagem que tem do pai. É claro que mancha, exclamou Cristina, sempre a mais vocal. Ele viveu uma mentira, mamãe. Nos enganou a todos. Calma, Cris, interveio Ricardo, sempre o pacificador. Não podemos julgar sem conhecer toda a história. Papai era humano. Cometeu erros, como todos nós. Paulo finalmente falou, sua voz baixa, controlada, mas carregada de emoção. Essa? Gabriela. Como ela é? A pergunta me tocou profundamente, revelando a abertura de Paulo, sua disposição para enxergar além da traição, para reconhecer a humanidade na situação. Ela é extraordinária, respondi honestamente. Inteligente, direta, compassiva, tem os olhos do pai, o mesmo sorriso, e cresceu sabendo sobre vocês, embora nunca tenha tido a oportunidade de conhecê-los. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala enquanto meus filhos absorviam esta nova realidade, esta reescrita de sua própria história familiar. O que você espera que façamos com essa informação, mãe? Perguntou Ricardo finalmente. Não espero nada específico, respondi. Cada um de vocês processará isso à sua maneira, no seu tempo. Só senti que vocês mereciam saber a verdade. E, se algum dia quiserem conhecê-la, essa possibilidade existe agora. As horas seguintes foram intensas, com mais perguntas, mais revelações, momentos de raiva, tristeza e, surpreendentemente, até alguns de humor, como quando Ricardo comentou que sempre achou estranho o pai saber tanto sobre economia contemporânea quando supostamente se dedicava exclusivamente à engenharia. A repercussão imediata em meus filhos foi tão variada quanto suas personalidades. Cristina, sempre prática, queria saber detalhes sobre questões legais, se havia alguma implicação para a herança, se Gabriela havia sido reconhecida oficialmente. Ricardo mostrou-se mais filosófico, refletindo sobre a natureza humana,
sobre como mesmo as pessoas que amamos podem nos decepcionar profundamente. Paulo, após o choque inicial, foi quem mais perguntas fez sobre Gabriela como pessoa, querendo saber sobre sua vida, seus interesses, sua relação com Augusto. Quando meus filhos finalmente partiram, já tarde da noite, senti-me simultaneamente exausta e aliviada. Um peso que carregara por anos havia sido compartilhado, dividido. Não tinha ideia de como essa história se desenrolaria, se meus filhos eventualmente desejariam conhecer Gabriela, se algum tipo de relacionamento poderia florescer entre eles. Mas o primeiro e mais difícil passo havia sido dado. Na manhã seguinte, recebi mensagens de cada um deles. Cristina, direta como sempre, pedindo para ver as cartas e evidências que encontrei, querendo entender melhor a cronologia do relacionamento de Augusto com Beatriz. Ricardo, oferecendo-se para vir me visitar, preocupado com meu bem-estar emocional após a difícil revelação. E Paulo, surpreendentemente, perguntando se seria possível organizar um encontro com Gabriela. Respondi a cada um com honestidade, com amor, reconhecendo que estávamos todos navegando em águas desconhecidas, sem mapa ou bússola. Quando liguei para Beatriz naquela tarde para contar sobre a conversa com meus filhos, sua voz revelava uma mistura de alívio e apreensão. Como eles reagiram? Perguntou, naturalmente preocupada. Como você pode imaginar? Choque, tristeza, raiva, mas também curiosidade, abertura. Paulo já expressou interesse em conhecer Gabriela. Isso é mais do que eu poderia esperar, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Gabriela também tem perguntas sobre eles, sabe? Cresceu ouvindo histórias fragmentadas sobre os irmãos que nunca conheceu. Enquanto desligava o telefone, refleti sobre como a vida pode nos surpreender, mesmo aos 78 anos. Como conexões inesperadas podem surgir das situações mais dolorosas, como a verdade, por mais difícil que seja, tem o poder de liberar novas possibilidades. Peguei a foto que Gabriela havia me mostrado, de Augusto com ela pequena diante do carrossel. Tinha pedido para fazer uma cópia, que agora repousava sobre minha mesa de cabeceira. Olhei para o rosto sorridente do homem que amei por mais de 4 décadas, que conheci intimamente e, ao mesmo tempo, nunca conheci completamente. Ah, Augusto, murmurei para a fotografia. Que confusão você deixou para resolvermos. E ainda assim, em meio à dor e à confusão, sentia uma estranha sensação de paz começando a se formar. Não a paz da resolução completa, mas a que vem da verdade finalmente enfrentada, dos segredos trazidos à luz, das possibilidades que surgem quando deixamos de viver na sombra de ilusões cuidadosamente construídas. 6 meses se passaram desde aquele retiro em Petrópolis, desde o encontro inesperado com Beatriz que redefiniu completamente o curso dos meus anos dourados. O outono chegou novamente a Recife, trazendo consigo ventos mais frescos e uma melancolia suave que combina com o estado contemplativo em que frequentemente me encontro. Sentada na varanda de casa em uma tarde tranquila, observo as folhas caídas no jardim que Augusto e eu planejamos juntos décadas atrás. Com uma xícara de chá em mãos, permito-me revisitar mentalmente a extraordinária jornada dos últimos meses, as transformações que ocorreram não apenas em minha vida, mas na de toda a nossa família expandida, como Paulo começou a chamar. Algumas semanas após nossa conversa inicial, Paulo realmente conheceu Gabriela. Encontraram-se em um café sem minha presença ou a de Beatriz. Um encontro deles, para formar suas próprias impressões, estabelecer sua própria conexão. Quando Paulo voltou, seus olhos brilhavam de uma forma que não via há muito tempo. Ela é incrível, mãe, disse ele sentando-se ao meu lado no sofá. Tão inteligente, tão presente. Conversamos por horas e parecia que nos conhecíamos há anos. A conexão entre eles foi instantânea e profunda, talvez facilitada por serem os mais jovens de seus respectivos núcleos familiares, talvez por compartilharem interesses semelhantes em música, literatura, filosofia.
Ricardo levou mais tempo para processar a situação, mas eventualmente também quis conhecer Gabriela. Seu encontro foi mais formal inicialmente, mais cauteloso de ambas as partes. Mas a semelhança física entre Gabriela e Augusto quebrou rapidamente o gelo. É como ver papai de novo, comentou Ricardo depois, uma mistura de emoções em sua voz. Certos gestos, a maneira como inclina a cabeça quando está realmente interessada no que você está dizendo, é ele. Cristina, sempre a mais reservada emocionalmente, a mais protetora da memória do pai, foi a última a concordar em conhecer Gabriela. O encontro foi tenso inicialmente, com Cristina quase inquisitorial em suas perguntas. Mas algo surpreendente aconteceu. Em vez de intimidar-se, Gabriela respondeu com a mesma franqueza, a mesma força de caráter que Cristina sempre demonstrou. Ela tem fibra, comentou Cristina depois, e reconheci o tom de relutante admiração em sua voz. Não se encolhe, não se desculpa pela própria existência. Observar esses encontros, esses primeiros passos hesitantes em direção a algum tipo de conexão, foi simultaneamente doloroso e profundamente gratificante. Doloroso porque cada interação trazia à tona a realidade da duplicidade de Augusto, as décadas de segredos, as vidas paralelas que ele manteve. Gratificante porque via meus filhos expandindo suas noções de família, de relacionamento, de perdão. Quanto a Beatriz e eu, desenvolvemos uma relação que desafia definições simples. Não somos exatamente amigas. Há demasiada história, demasiada dor compartilhada para uma amizade convencional. Mas há respeito, compreensão mútua e uma espécie de solidariedade que nasceu de nossa experiência compartilhada. Encontramo-nos regularmente, às vezes apenas nós duas, às vezes com Gabriela, ocasionalmente com meus filhos presentes. Nessas reuniões, lentamente reconstruímos o homem que ambas amamos. Não o santo que eu havia idealizado após sua morte, nem o vilão que criei ao descobrir a traição, mas um ser humano complexo, cheio de contradições e falhas, capaz tanto de amor profundo quanto de mágoas igualmente profundas. Ele chegou a mencionar alguma vez arrependimento? Perguntei a Beatriz durante um de nossos encontros, enquanto caminhávamos pela praia de Boa Viagem em um final de tarde. Constantemente, respondeu ela, seus olhos fixos no horizonte onde o sol começava a se pôr. Principalmente nos últimos anos, dizia que havia construído uma prisão para si mesmo, uma teia de mentiras da qual não via saída. Mas nunca considerou escolher um caminho ou outro? Considerar sim, mas o medo sempre vencia. Medo de perder você e os filhos, medo de admitir seus erros, medo do julgamento social. E também, acho, medo de que, mesmo escolhendo definitivamente um caminho, a felicidade continuasse a escapar-lhe. Suas palavras me fizeram refletir sobre a natureza humana, sobre como todos nós, em diferentes graus, criamos prisões para nós mesmos, através de expectativas rígidas, de imagens idealizadas, de medos que nunca confrontamos diretamente. Uma das reflexões mais profundas que esta experiência me trouxe foi sobre a natureza do perdão. Durante anos, cultivei raiva de Augusto, de Beatriz, até mesmo de mim mesma por não ter percebido os sinais. Imaginava o perdão como um momento definido, uma decisão consciente que, uma vez tomada, apagaria magicamente todos os ressentimentos. A realidade provou-se muito mais complexa. O perdão, descobri, não é um destino, mas uma jornada. Há dias em que sinto paz, em que consigo olhar para o passado com compreensão e compaixão. E há dias em que a mágoa retorna, em que me pego questionando cada memória, cada momento compartilhado. O que mudou foi minha relação com esses sentimentos. Não mais os reprimo ou me culpo por tê-los. Eles fazem parte do processo, são tão válidos quanto os momentos de paz e aceitação. Como dizia Leonardo no Retiro, a verdadeira paz não é a ausência de emoções difíceis, mas a capacidade de estar com elas sem ser dominado.
Outra reflexão importante veio ao observar a evolução do relacionamento entre meus filhos e Gabriela. Inicialmente, todos estavam presos a rótulos rígidos: os filhos legítimos, a filha da amante, categorias que criavam separação, distância emocional. Mas à medida que se conheceram como pessoas, como indivíduos além desses rótulos, algo extraordinário aconteceu. Paulo e Gabriela, em particular, desenvolveram uma conexão especial. Descobriram interesses comuns em música clássica, em literatura latino-americana, em debates sobre filosofia política. Ricardo encontrou em Gabriela uma interlocutora para discutir os negócios da família, impressionado com seu conhecimento econômico e visão estratégica. Até mesmo Cristina, a mais resistente inicialmente, começou a apreciar a perspectiva única que Gabriela trazia para discussões familiares. É estranho, comentou Cristina durante um jantar familiar recente, como alguém que não cresceu conosco, que não compartilhou nossa história diária, pode às vezes entender papai melhor do que nós. Era uma observação perspicaz. Gabriela havia conhecido uma faceta de Augusto que nós raramente víamos. O homem vulnerável, inseguro, que se permitia momentos de fraqueza longe das expectativas de perfeição que sentia em casa. Refletindo sobre tudo isso, percebi que talvez o maior presente desta jornada dolorosa tenha sido a oportunidade de conhecer realmente Augusto em sua totalidade, com todas suas contradições e complexidades. O homem que amei por mais de 4 décadas não era nem o marido perfeito que idealizei durante o casamento, nem o traidor cruel que imaginei após descobrir sua infidelidade. Era humano, magnificamente, dolorosamente humano. E talvez o mesmo possa ser dito sobre todos nós. Sobre Beatriz, que não era a vilã destruidora de lares que imaginei inicialmente, mas uma mulher que amou e sofreu, que criou uma filha extraordinária em circunstâncias difíceis. Sobre meus filhos, que demonstraram uma capacidade de perdão e aceitação que me surpreendeu e inspirou. Sobre Gabriela, que cresceu com o peso de ser a filha secreta, mas desenvolveu uma força e uma autenticidade admiráveis. E sobre mim mesma. Aos 78 anos, quando muitos diriam que já não há mais aprendizados significativos, descobri novas facetas de minha própria capacidade de adaptação, de compreensão, de crescimento. Descobri que nunca é tarde para reescrever nossa história, para encontrar novos significados em velhas memórias, para criar conexões que transcendem as narrativas convencionais sobre família, amor e pertencimento. Hoje é um dia especial. Meu aniversário de 79 anos. Pela primeira vez em décadas, decidi celebrá-lo com uma reunião que inclui não apenas meus filhos e netos, mas também Beatriz e Gabriela. Foi uma decisão que, há apenas 1 ano, teria parecido impensável, absurda até. A casa está cheia, vibrante com conversas, risadas, ocasionais debates acalorados, uma característica dos santos que Gabriela curiosamente também herdou. Observo a cena da cozinha, onde vim buscar a torta de aniversário que Luísa, minha neta, preparou especialmente para a ocasião. Paulo está ao piano, tocando uma peça que Augusto adorava. Gabriela sentada ao seu lado, virando as páginas da partitura, ocasionalmente fazendo comentários que provocam risos de ambos. Ricardo mostra a Beatriz fotos antigas de família que ela nunca viu, narrativas de uma vida a qual nunca teve acesso. Cristina, sempre a mais prática, discute com seu marido e Gabriela possibilidades de investimento para um novo projeto da empresa familiar. É uma cena que desafia categorias, que transcende noções convencionais de família. Não é perfeita. Há momentos de tensão, de desconforto, de memórias dolorosas que surgem inesperadamente. Mas há também uma autenticidade que nunca experimentei antes, uma verdade compartilhada que, por mais difícil que seja, contém uma beleza própria. Luísa entra na cozinha, interrompendo minhas reflexões. "Precisa de ajuda com a torta, vovó?" pergunta, seu sorriso tão semelhante ao de Augusto que sinto um aperto familiar no coração. "Estava apenas observando todos", respondo, indicando a sala com um gesto. Luísa segue meu olhar,
compreendendo imediatamente. É meio louco, não é? Toda essa nova configuração familiar. É sim, concordo. Quem diria que aos 79 anos ainda estaria redefinindo o que significa família para mim? Sabe o que acho mais incrível? Diz ela, apoiando-se no balcão ao meu lado. Como você lidou com tudo isso? A maioria das pessoas da sua idade, da minha idade até, ficaria presa ao ressentimento, à mágoa. Mas você transformou algo potencialmente destrutivo em algo construtivo. Suas palavras me tocam profundamente, principalmente porque vêm de alguém tão jovem, com toda a vida pela frente. Não foi fácil, admito. Ainda não é em muitos momentos. Mas percebi que tenho uma escolha. Posso passar meus últimos anos cultivando amargura, ou posso abrir-me para novas possibilidades, novas conexões, mesmo que venham de circunstâncias dolorosas. Luísa me abraça subitamente, com aquela espontaneidade que sempre admirei nos jovens. Você é minha heroína, sabia? Não conheço ninguém tão forte. Sorrio, lembrando-me das palavras de Beatriz durante nosso primeiro encontro verdadeiro. Ele dizia que você era o alicerce da família, a rocha, a pessoa mais forte que ele conhecia. Talvez Augusto estivesse certo sobre isso, afinal. Não da maneira que imaginei durante anos, a força de quem nunca questiona, de quem mantém as aparências a todo custo. Mas a força mais profunda, mais autêntica, de quem consegue enfrentar verdades difíceis, de quem se permite reescrever sua história quando novas informações surgem, de quem escolhe conexão em vez de separação, mesmo quando seria muito mais fácil abraçar o ressentimento. Vamos levar a torta, digo finalmente, pegando o bolo cuidadosamente decorado. Estão todos esperando. Na sala, as conversas cessam quando entramos. Paulo inicia os acordes de Parabéns a você ao piano e logo todos se juntam ao canto. Olho para os rostos ao meu redor, meus filhos, meus netos, Beatriz, Gabriela, e sinto uma onda de gratidão tão intensa que lágrimas surgem em meus olhos. Não é a família que imaginei ter, certamente não é a que planejei. É mais complexa, mais imperfeita, marcada por histórias de dor e separação. Mas também é mais rica, mais autêntica, mais verdadeira em sua humanidade. Depois que as velas são sopradas e a torta distribuída, Gabriela se aproxima de mim, segurando um pequeno pacote. Não sabia bem o que dar a você, diz ela, um leve nervosismo em sua voz. Mas encontrei isso entre as coisas de meu pai após sua morte, e acho que você deveria tê-lo. Abro o pacote cuidadosamente e encontro um caderno de couro, gasto pelo uso. Ao folheá-lo, reconheço imediatamente a caligrafia de Augusto. São poemas, reflexões, escritos ao longo de anos. Ele escrevia quando estava particularmente reflexivo ou perturbado, explica Gabriela. Há muitos sobre você. Sobre a culpa, o arrependimento, mas também sobre o amor que nunca diminuiu. Abraço o caderno contra o peito, profundamente tocada por este vislumbre final na mente de Augusto, esta peça que completa um pouco mais o quebra-cabeça de quem ele realmente foi. Obrigada, digo simplesmente, as palavras inadequadas para expressar a profundidade do que sinto. Mais tarde, quando todos já partiram e a casa volta ao silêncio, sento-me na varanda com o caderno de Augusto, preparando-me para mergulhar em seus pensamentos mais íntimos. Mas antes de abri-lo, pauso para refletir sobre a jornada extraordinária dos últimos meses, sobre as lições que aprendi, sobre a pessoa que me tornei através deste processo. Percebi que, no final, não se trata realmente de Augusto, de suas escolhas, de suas falhas. Trata-se da minha própria capacidade de crescer, de amar, de perdoar, não apenas aos outros, mas a mim mesma, de reconhecer que todos carregamos complexidades, contradições, áreas de luz e sombra. O verdadeiro perdão, descobri, não é um apagamento do passado, mas uma integração dele em uma narrativa mais ampla, mais compassiva. Não significa esquecer a dor, mas encontrar significado nela, permitir que ela nos transforme em pessoas mais profundas, mais autênticas,
mais conectadas. E talvez a lição mais importante de todas: nunca é tarde demais para começar de novo, para reescrever nossa história, para encontrar novas formas de amar e ser amado. Aos 79 anos, quando muitos diriam que minha história já estava escrita, descobri que ainda há capítulos inteiros esperando para serem vividos. Enquanto o sol se põe sobre o jardim que Augusto e eu planejamos juntos décadas atrás, abro o caderno e começo a ler, pronta para conhecer, finalmente, o homem que amei em toda a sua complexidade humana. Não mais como o marido perfeito de minhas memórias idealizadas, nem como o traidor cruel de minha fase de raiva, mas como um homem real, falível, contraditório e ainda assim, à sua maneira imperfeita, capaz de amor profundo. E nesse momento de aceitação, de integração de todas as partes fragmentadas de minha história, sinto finalmente o que só posso descrever como paz. Não a paz superficial da negação ou da idealização, mas a paz mais profunda que vem de abraçar a vida em toda a sua gloriosa, dolorosa, imperfeita plenitude. Você já se perguntou como seria olhar nos olhos da pessoa que dividiu o amor do seu companheiro de vida? Eu sei agora. E o mais surpreendente é que, em vez de ver uma inimiga, vi um espelho. Outra mulher, marcada pelo tempo e pelas escolhas, buscando significado, conexão, paz. Em seus olhos, vi minha própria humanidade refletida. E nesse reconhecimento, encontrei não apenas perdão, mas uma forma de libertação que nunca imaginei possível. O perdão, descobri, não é um presente que damos aos outros. É um presente que damos a nós mesmos. É a escolha de não carregar o peso do ressentimento em nossa jornada já desafiadora pela vida. É a decisão consciente de criar espaço para novas possibilidades, novos começos, mesmo, ou talvez especialmente, quando o caminho até eles passa por terrenos dolorosos. Feche os olhos por um momento e imagine que a pessoa que você mais ressentiu em sua vida está sentada à sua frente. Que verdades poderiam surgir desse encontro? Que compreensões mais profundas sobre você mesmo, sobre ela, sobre a complexidade das relações humanas? Talvez, como descobri, o perdão não seja o fim da jornada, mas apenas o começo de uma história muito mais rica, muito mais verdadeira, muito mais profundamente humana.